planeta tem muitos países com realidades controversas, mas provavelmente nenhum como esse. Um país cheio de prazeres e maravilhas, onde vivem as mulheres consideradas por muitos como as mais bonitas da América Latina. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer mais detalhadamente a Colômbia, um dos países mais bonitos, extremos e fascinantes do planeta. A Colômbia, uma nação com uma natureza tão extrema que você pode encontrar deserto, selva, neve e praia em um único dia de viagem. Uma realidade que a torna o segundo lugar mais biodiverso do planeta, atrás apenas do Brasil, mas com um território 7 vezes menor. Uma região repleta de atrações que podem ser descobertas em seu café e chocolate, reconhecidos entre os melhores do mundo, em suas danças, festas e carnavais, e ainda mais em suas mulheres, consideradas entre as mais bonitas e sensuais da América Latina, devido a uma mistura única de raízes indígenas, africanas e europeias, que você logo conhecerá com mais detalhes. Uma diversidade que pode ser observada em suas enormes selvas, onde existem tribos que vivem sem contato com o mundo exterior, não usam roupas, casam-se entre membros da família e podem até ter muitas mulheres. Um lugar repleto de curiosidades únicas, como cidades subterrâneas construídas em sal, mercados de bruxaria onde você pode comprar poções para conseguir quase tudo, e até rios coloridos, outros que desaparecem, e abrigar o que muitos consideram o hotel mais sinistro do mundo. Preste atenção e não perca este vídeo, porque descobrir a Colômbia conosco vai te surpreender mais do que você imagina. Vamos começar. Imersa na selva mais densa e impenetrável do planeta, no coração da América do Sul, surge a Colômbia, um país tão extremo e diversificado que não só é considerado um dos mais biodiversos do mundo, mas também possui uma beleza tão extraordinária que deixa sem fôlego quem tem a sorte de descobri-la. A Colômbia está localizada no noroeste do continente sul-americano, fazendo fronteira ao norte com o Mar do Caribe, a oeste com o Oceano Pacífico, a leste com a Venezuela e o Brasil e ao sul com o Equador e o Peru. Sua extensão e diversidade geográfica tornam-na um país único. Único a ponto de poder ser considerado o único lugar no mundo onde você pode viver a experiência de percorrer deserto, selva, neve e praia em um único dia de viagem. Para isso, basta começar o dia nas dunas quentes e áridas de La Guajira, sentir a brisa e as águas azul turquesa do Caribe, depois entrar na exuberante selva do Parque Tayrona e terminar a viagem subindo os picos nevados da Sierra Nevada de Santa Marta, onde a neve contrasta com a selva tropical e o mar próximo. Essa extraordinária proximidade de ecossistemas tão diferentes entre si torna a Colômbia um espetáculo natural único, um banquete de paisagens que nenhum outro país do planeta pode oferecer. Uma realidade que também a coloca como o segundo país mais biodiverso do planeta, depois do Brasil, mas com um território 7 vezes menor. Para entender essa qualidade, basta olhar para o céu, pois a Colômbia é o país com a maior diversidade de aves do mundo, abrigando mais espécies do que toda a América do Sul junta. Entre outros tesouros naturais, destacam-se espécies únicas e fascinantes: a onça pintada, majestosa e furtiva, a arara vermelha, que pinta o céu com suas cores, e rios extraordinários como o Canho Cristales, conhecido como o Rio das 5 Cores, cujas águas parecem ter sido tiradas de um arco-íris líquido. Esse fenômeno único se deve à planta aquática chamada Macarenia clavigera, que cobre o leito do rio, e durante a estação chuvosa, adota tonalidades que vão do vermelho intenso ao amarelo, verde, azul e preto, dependendo da profundidade, da luz do sol e da época do ano. A combinação de água cristalina, rochas lisas e vegetação do rio cria um espetáculo visual que torna o Canho Cristales um tesouro natural único na Terra. Único como os rios que aparecem e desaparecem. Outro fenômeno surpreendente que só pode ser observado neste país. Este fenômeno natural pode ser observado na região de Guaviare, em rios como o Rio Guejar ou o Rio Inírida, que atravessam extensas planícies e formações kársticas que fazem com que parte de suas águas desapareçam no subsolo, reaparecendo quilômetros adiante,
Tudo isso porque esses rios fluem sobre solo poroso e cavernas subterrâneas de calcário, que funcionam como verdadeiros canais naturais, criando um espetáculo quase mágico de água que desaparece e reaparece. Além dos rios, as selvas e montanhas abrigam inúmeros anfíbios, répteis e aves endêmicas que só podem ser encontrados neste território, embora o mais impressionante seja provavelmente descoberto em suas tribos milenares, algumas das quais quase não tiveram contato com outros grupos humanos, mantendo costumes e rituais que descobriremos mais tarde e que certamente os surpreenderão. A população da Colômbia ultrapassa os 50 milhões de habitantes, concentrados principalmente em cidades como Bogotá, Medellín, Cali e Cartagena, enquanto as zonas mais remotas da Amazônia permanecem em grande parte virgens, habitadas por comunidades indígenas que mantêm tradições ancestrais e estilos de vida únicos. A riqueza cultural e natural da Colômbia também é deslumbrante e tem muito a ver com o passado fascinante deste país. Era o ano de 1492, quando Cristóvão Colombo, navegador genovês a serviço dos reis católicos da Espanha, partiu em busca das Índias, aquele território lendário rico em especiarias e ouro que os europeus sonhavam em conquistar. Seu objetivo não era descobrir um continente desconhecido, mas encontrar uma rota marítima direta para a Ásia, navegando para o oeste através do Oceano Atlântico. Com base nos conhecimentos científicos da época, que demonstravam que a Terra era redonda, Colombo pensou que talvez fosse mais rápido e seguro chegar às Índias navegando para o oeste, em vez de contornar a África, como se fazia tradicionalmente. Mas o que Colombo encontrou foi algo completamente diferente, pois após semanas enfrentando tempestades, correntes traiçoeiras e mares abertos, a tripulação começou a avistar terra no dia 12 de outubro daquele mesmo ano. Mas essas primeiras terras não eram as Índias que Colombo esperava encontrar, mas um conjunto de ilhas no que hoje é conhecido como Mar do Caribe, que abriam as portas para um continente inteiro, cheio de selvas, rios e montanhas que os europeus mal podiam imaginar. Depois de avistar terra, Colombo e sua tripulação continuaram descendo pelas ilhas do Caribe, explorando lugares como Guanahani, atual San Salvador, Cuba e La Espanhola, onde finalmente pisou pela primeira vez no Novo Mundo, estabelecendo contato com os povos indígenas e tomando notas sobre seus costumes e riquezas. Embora Colombo nunca tenha chegado ao que hoje conhecemos como Colômbia, seus relatórios e mapas iniciais se tornaram um guia indispensável para os exploradores posteriores, que séculos mais tarde se aventurariam pelas costas do Caribe colombiano, fundando os primeiros assentamentos, traçando rotas comerciais e criando mapas que transformariam para sempre a visão europeia desse território. Algo que chama a atenção de muitos é a origem do nome Colômbia e do continente americano, algo que agora vamos tentar explicar com mais detalhes. O nome Colômbia surgiu séculos depois das primeiras viagens de exploração, em homenagem a Cristóvão Colombo, o navegador genovês que abriu os oceanos para um continente desconhecido. Embora, como dissemos, Colombo nunca tenha pisado diretamente no que hoje conhecemos como Colômbia, suas descobertas no Caribe e seus mapas serviram de inspiração para os exploradores posteriores, que navegaram pelas costas da região e fundaram os primeiros assentamentos. Daí a origem do nome. Foi em 1819, durante as guerras de independência dos territórios sul-americanos, que os revolucionários começaram a usar o nome Colômbia para designar a nova nação livre do domínio espanhol. Esse nome não só homenageava Colombo, mas também representava a ideia de um país como um caldeirão de culturas e povos, fruto da mistura de indígenas, europeus e africanos. Curiosamente, o continente inteiro não recebeu o nome de Colombo, mas de Américo Vespúcio, o navegador e cartógrafo italiano que anos depois demonstrou que essas terras não eram a Ásia, como Colombo acreditava, mas um continente completamente novo. Os mapas europeus começaram então a usar o nome América em sua homenagem, e não o de Colômbia, como poderia ter sido chamado o continente inteiro, e assim o continente inteiro ficou identificado com Vespúcio, enquanto apenas este belo país seria chamado de Colômbia. Um pequeno exemplo de como a história e a geografia
se entrelaçam de maneira única nesta região do mundo. Em outras palavras, Colombo foi quem descobriu o novo mundo para a Europa, mas acreditava ter chegado às Índias. Vespúcio, por outro lado, foi quem compreendeu que se tratava de um continente diferente. Por isso, embora o continente tenha seu nome, a Colômbia é nomeada em homenagem a Colombo e seu papel como precursor da exploração e do contato entre a Europa e a América. Se você não sabia dessa realidade sobre os nomes do continente e deste belo país, ou gostou de relembrá-la, aproveite para deixar um like e compartilhar este vídeo com familiares e amigos. É a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura para ajudá-lo a descobrir o mundo como em nenhum outro lugar. Obrigado. Esses fatos destacam o quão excepcional é a história da Colômbia, um país cujo nome, território e população são resultado de séculos de descobertas, explorações e mestiçagem, num lugar onde cada canto, desde suas costas até suas montanhas e selvas, conta histórias de encontros únicos entre culturas, natureza e geografia. Uma origem que tem a ver com os povos originários, povos indígenas, cada um com sua própria língua, costumes e sistemas sociais complexos. Entre eles, se destacam os muiscas, os taironas, os quimbaias e os enuis, que desenvolveram agricultura avançada, ourivesaria e estruturas políticas sofisticadas muito antes da chegada dos europeus. Com a chegada dos conquistadores espanhóis, o território foi submetido a um processo de colonialismo intenso, que incluiu a imposição da língua espanhola, da religião católica e a exploração dos recursos naturais. Assim foram fundadas cidades, igrejas e fortes que ainda hoje se conservam, como Cartagena, Santa Fé de Bogotá e Popayán, símbolos do legado colonial e arquitetônico que define a identidade histórica deste país. Séculos mais tarde, esse mesmo espírito religioso e artesanal renasceria em um lugar incomum, debaixo da terra, nas profundezas de uma antiga mina de sal em Zipaquirá, onde mineiros e escultores colombianos ergueram a Catedral de Sal, uma joia arquitetônica única no mundo. Esculpida inteiramente em rocha salina, ela combina espiritualidade, engenharia e arte em um cenário subterrâneo de túneis, luzes e esculturas que evocam o passado indígena e a fé católica herdada do período colonial. O contato entre indígenas e colonizadores europeus deu início à mistura de culturas, que também incorporou a população africana trazida como escrava para trabalhar em minas, plantações e costas. Essa mistura trina, indígena, europeia e africana, é a base da riqueza genética e da diversidade física dos colombianos, responsável pela variedade de traços, cores de pele, olhos, cabelos e estruturas faciais que hoje são admirados internacionalmente. A religião católica introduzida pelos colonizadores também se misturou com crenças indígenas e africanas, dando origem a rituais que ainda são celebrados em carnavais, festas patronais e festividades locais. Entre essas celebrações, destaca-se hoje a chamada Festa do Diabo, um ritual colorido e simbólico que acontece em vilarejos como Rio Súcio. Embora seu nome possa parecer sombrio, na verdade trata-se de uma festa de união e reconciliação, onde os habitantes do vilarejo, divididos no passado por disputas religiosas, decidiram transformar o diabo em símbolo de paz e alegria. Durante vários dias, as ruas se enchem de máscaras, desfiles, comparsas e música, transformando assim o diabo em um personagem festivo, que não representa o mal, mas a liberdade e a diversão popular. Mas se há algo que define o espírito colombiano são seus carnavais, verdadeiras explosões de cor, ritmo e energia. Entre eles, o mais famoso e um dos mais concorridos do planeta é o Carnaval de Barranquilla, declarado obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco. Todos os anos, milhões de pessoas participam desses desfiles, ao ritmo da cúmbia, do mapalé e do porro, numa fusão de raízes africanas, indígenas e europeias que reflete a própria alma do país. Voltando à época colonial, naquela Colômbia do passado, as cidades se tornaram centros de comércio e administração, e surgiram instituições educacionais e culturais que estabeleceram as bases do desenvolvimento intelectual do país.
A mistura da tradição europeia com as práticas indígenas gerou um legado cultural único que ainda pode ser observado na arquitetura, na gastronomia e nas artes populares. No século XIX, os movimentos independentistas liderados por figuras como Simón Bolívar e Francisco de Paula Santander consolidaram a identidade nacional colombiana. A independência permitiu a afirmação do nome Colômbia e a construção de uma nação baseada na diversidade e na miscigenação, reconhecendo a herança desses povos originários e africanos. Hoje, essa genética colombiana reflete séculos de mestiçagem, e a combinação indígena, europeia e africana criou uma população com características únicas, incluindo traços faciais harmoniosos, tons de pele variados e uma grande diversidade de cabelos e olhos. Essa diversidade contribui para a percepção da Colômbia como um país de beleza extraordinária, reconhecido em todo o continente, a ponto de muitos considerarem os homens e mulheres colombianos os mais bonitos da América Latina. Essa mistura única de raízes deu origem a pessoas de uma beleza difícil de definir, mas impossível de ignorar. Na Colômbia, a estética não é apenas uma questão de traços físicos, mas também de atitude, alegria e presença. As mulheres colombianas, em particular, são reconhecidas por seu carisma, simpatia e sensualidade, uma combinação que, juntamente com sua diversidade genética, as torna um símbolo da cordialidade e vitalidade do país. A isso se soma o clima tropical, que convida a usar roupas leves, coloridas e alegres, refletindo a frescura de seu povo. Em regiões costeiras como Cartagena, Barranquilla ou Santa Marta, as mulheres se vestem ao ritmo do sol e do mar, dançando pelas ruas de forma sensual, enquanto os homens também compartilham esse estilo descontraído, onde a moda se confunde com o ritmo e a vida cotidiana é vivida como uma festa perpétua. A música e a dança são parte essencial dessa atração, com ritmos como a cúmbia, o vallenato ou a salsa caleña, danças que são uma extensão do caráter do país, sensuais, alegres e apaixonadas. Não é por acaso que a Colômbia é o berço de algumas das mulheres mais reconhecidas internacionalmente por sua beleza e talento, como Shakira, Sofia Vergara ou Paulina Vega, todas representantes dessa mistura que combina traços indígenas, europeus e africanos com uma energia contagiante e uma simpatia natural. Talvez por isso muitos viajantes concordem com a mesma ideia. Na Colômbia, a beleza não se vê, se sente. Beleza como as incríveis realidades que se escondem sob a selva mais frondosa e enigmática do planeta, a Amazônia. Entre essas curiosidades, provavelmente o que mais surpreende qualquer visitante que se aventura nessas selvas são as numerosas tribos e grupos étnicos que ainda vivem lá, em isolamento voluntário, conservando tradições que datam de milhares de anos. Uma das comunidades mais misteriosas é a dos Nucac-Macu, um povo nômade que habita a região do Guaviare, no coração da selva. Os Nucac viveram durante séculos sem quase nenhum contato com o mundo exterior, caçando, coletando frutos silvestres e se deslocando pela floresta de acordo com as estações. Seu modo de vida reflete uma profunda conexão com a natureza e uma cosmovisão em que cada elemento, a água, as árvores, os animais, tem um espírito e um propósito. Durante séculos, os Nucac mantiveram uma estrutura social muito fechada, na qual o casamento sempre era realizado entre membros da mesma linhagem, uma prática ancestral que buscava manter a identidade e a coesão do grupo e continua fazendo parte de sua tradição, um símbolo do isolamento que os manteve à margem da civilização moderna. Sua língua, sua arte corporal e seus rituais são testemunhos de uma cultura que sobreviveu quase intacta ao passar do tempo. Muitos de seus membros ainda vivem em cabanas temporárias de palma, caçam com zarabatanas e usam plantas medicinais que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Outra comunidade igualmente fascinante é a dos Huitoto, também conhecidos como Huitotô, um povo que vive entre os rios Putumayo e Caquetá. Na sua visão de mundo, o corpo humano é uma extensão da terra e, por isso, muitas de suas cerimônias são realizadas com o mínimo de roupa possível ou mesmo com nudez ritual, símbolo de pureza, respeito e comunhão com a natureza. Os homens e mulheres Huitoto
participam juntos de danças e cantos que celebram a fertilidade da selva e o equilíbrio entre o humano e o divino, muitas vezes sem roupas. Para eles, a família e a comunidade são essenciais, e embora alguns líderes possam ter várias esposas, costume ligado à hierarquia e à organização tradicional do clã, a união é baseada na cooperação e no respeito mútuo. Cooperação, respeito e tradições ancestrais que os ajudam a sobreviver em um dos ambientes naturais mais perigosos da Terra, já que a selva colombiana, além de tribos ancestrais, também abriga animais tão fascinantes quanto aterrorizantes. Entre eles, um dos mais temidos pelos habitantes dessa região é a anaconda verde, a maior cobra da Terra. A anaconda verde pode ultrapassar os 10 metros de comprimento e várias centenas de quilos de peso, e sua musculatura colossal permite que ela estrangule presas de grande porte, tornando-a um predador quase imbatível nos rios e lagoas da Amazônia colombiana. Isso faz da anaconda verde um superpredador capaz de caçar animais que parecem inalcançáveis, como peixes gigantes e capivaras, e até jaguares, o mítico felino que reina nessas selvas e que os locais consideram um espírito de poder e agilidade. Outra das presas mais impressionantes da anaconda é o jacaré do Orinoco, um réptil pré-histórico que vive nos rios e lagoas das planícies e da selva amazônica. Esse jacaré é extraordinário. Pode ultrapassar os 5 metros de comprimento, tem uma força tremenda e uma mandíbula capaz de esmagar quase qualquer presa. O fato de a anaconda poder enfrentar e derrotar animais de tamanho e poder tão grandes destaca ainda mais sua ferocidade e a coloca em uma posição de respeito e temor reverencial entre as comunidades locais, já que muitas vezes também são os humanos que podem desaparecer se entrarem em seu território. É por isso que, para muitas tribos amazônicas, a anaconda verde não é apenas um predador físico, mas também uma guardiã dos rios e das florestas. Um ser quase espiritual cuja aparição nas águas anuncia respeito pela natureza. Mas, provavelmente, o animal mais temido por aqueles que conhecem seu poder é um muito menor e minúsculo do que a enorme anaconda verde, um pequeno peixe conhecido como candiru. Este minúsculo peixe que habita os rios amazônicos da Venezuela e também do Brasil tem a capacidade de provocar uma das dores mais intensas do mundo. A razão é que ele é atraído pela ureia presente na urina. Isso significa que, se um homem urinar diretamente nessas águas, o candiru pode se sentir atraído pelo jato de urina e até tentar entrar na uretra, ou seja, entrar no aparelho genital masculino. A dor que provoca é aguda e lancinante, causada pela irritação mecânica de suas espinhas e pela pressão que o peixe exerce ao tentar entrar. Por isso, muitos moradores e visitantes conhecem a precaução. Evitam urinar diretamente nos rios onde vive esse peixe, ou cobrem suas partes enquanto estão na água. Extrair um candiru não é fácil e requer atenção médica imediata, pois qualquer atraso pode causar complicações graves. Embora os casos sejam muito raros, a fama desse peixe criou um respeito quase lendário entre aqueles que habitam e exploram as águas amazônicas. Essas tribos e a natureza selvagem, junto com muitas outras que habitam o sul da Colômbia, são um lembrete de que, em pleno século XXI, ainda existem formas de vida que parecem paradas no tempo. Para elas, a selva não é apenas um lar, mas um templo vivo, onde cada folha, rio ou som tem um significado sagrado. Um ser vivo em que muitos deles ainda acreditam é a Pachamama, também conhecida em algumas regiões como Madresselva, um espírito da natureza que representa a terra, a selva e todos os elementos que a habitam. Para essas comunidades, a Pachamama não é só um símbolo de fertilidade e vida, mas também um ser com poderes que podem ser misteriosos e até sinistros, capaz de punir aqueles que quebram as regras da floresta ou profanam seus territórios sagrados. A Madresselva, segundo contam os anciãos das tribos, pode esconder caminhos, confundir viajantes e até proteger ou punir intrusos, dependendo do seu comportamento. Suas histórias são passadas de geração em geração e fazem parte da educação das crianças e dos jovens, ensinando-lhes respeito pela natureza e pelas leis invisíveis que regem a selva. Um dos episódios mais comentados nos últimos tempos ocorreu quando, há alguns anos,
um pequeno avião sofreu um acidente na selva amazônica colombiana e várias crianças que viajavam nele desapareceram temporariamente. Durante dias, a busca foi infrutífera e alguns habitantes da região afirmavam que a madresselva os havia escondido, protegendo-os de um perigo maior ou punindo de alguma forma a falta de respeito pela selva. Finalmente, as crianças foram encontradas sãs e salvas, embora em um local diferente do esperado, reforçando para muitos a lenda desse espírito protetor e caprichoso. Essas histórias, além de misteriosas, mostram como as comunidades amazônicas vivem em uma relação íntima e consciente com a natureza, onde cada árvore, cada rio e cada som tem um significado e um poder. Para aqueles que têm a sorte de descobrir a imensidão da floresta amazônica, é fácil entender por que a floresta é vista não apenas como um ecossistema, mas como um ser vivo, cheio de segredos, forças invisíveis e magia ancestral que ainda influencia a vida cotidiana. Mas entre as sombras dessas florestas milenares, não se escondem apenas tribos ancestrais ou seres mágicos. Aqui também nasceu um dos maiores tesouros da humanidade, o cacau. Muito antes de o chocolate se tornar o prazer que conhecemos hoje, os povos indígenas da América o veneravam como um presente dos deuses. Na época pré-colombiana, suas sementes eram tão valiosas que eram usadas como moeda de troca. Um punhado de grãos podia equivaler ao preço de um escravo, um manto ou até mesmo uma moeda de ouro. Quando os conquistadores espanhóis o descobriram, ficaram maravilhados. Aquela bebida espessa e amarga que as civilizações originárias preparavam com especiarias e mel, logo cruzou o Atlântico e conquistou a nobreza europeia. No entanto, o que poucos sabem é que o cacau colombiano, especialmente o cultivado em regiões como Santander e Arauca, é um dos mais finos e puros do mundo. Seu aroma, levemente floral e com notas de frutas secas, torna-o um chocolate gourmet, apreciado pelos melhores chocolatiers internacionais. O clima tropical, os solos vulcânicos e a altitude moderada fazem com que o cacau colombiano desenvolva uma complexidade única em seu sabor. É por isso que saborear um pedaço de chocolate colombiano não é apenas um prazer gastronômico, mas uma experiência sensorial que transporta ao coração da Amazônia, as origens da história do cacau. E se há algo que rivaliza com o cacau colombiano em fama e prazer, é sem dúvida o café. A Colômbia conseguiu se posicionar entre os produtores de café mais reconhecidos do planeta, junto com a Etiópia e o Brasil. O segredo também está na geografia. As montanhas andinas oferecem a altitude perfeita, o clima temperado e os solos ricos em minerais que o grão arábica precisa para atingir sua máxima qualidade. Cada xícara de café colombiano é o resultado de um processo meticuloso que combina tradição, técnica e paciência. Em regiões como o Eixo Cafeeiro, que abrange Caldas, Quindío e Risaralda, milhares de famílias cultivam café manualmente, selecionando os grãos maduros um por um. Essa dedicação artesanal transformou o café colombiano em um símbolo de identidade nacional, tanto que a Unesco declarou a paisagem cultural cafeeira como Patrimônio da Humanidade no ano de 2011. Existe até uma variedade conhecida como Café Especial da Colômbia, cultivada em pequenas fazendas de altitude, que é exportada para os mercados mais exigentes do mundo. Para muitos especialistas, provar uma xícara desse café colombiano é um prazer que desperta os sentidos e encapsula em seu sabor a essência desse país extraordinário. A cultura e a realidade deste país são únicas e têm muito a ver com sua população, seu passado, suas etnias e sua geografia, qualidades que fazem com que ele tenha lugares excêntricos e até mesmo inquietantes, como seus mercados de bruxas, ou o que muitos consideram o hotel mais assombrado do mundo. Entre eles, um dos mais famosos fica em La Paz, mas na Colômbia o equivalente mais conhecido fica em Bogotá, no bairro de La Candelaria, onde há décadas se vendem poções, amuletos e feitiços com todos os tipos de objetivos, desde elixires para atrair o amor até pós e poções que prometem aumentar a força, o vigor ou até mesmo a sorte nos negócios. Esses produtos não são simples lembranças. Cada um deles é acompanhado de rituais tradicionais. E, para aqueles que acreditam neles, possuem um poder real e tangível.
O mercado combina o esotérico com o cotidiano. Entre as mesas cheias de frascos de cores brilhantes, ervas secas, penas de animais e figuras esculpidas, também é possível encontrar barracas de comida de rua, onde o aroma de arepas, tamales e chocolates quentes se mistura com o incenso e as ervas místicas, criando um cenário único, sensorial e fascinante. As cores são intensas. O vermelho do aquiote, o verde das folhas de coca, o amarelo da cúrcuma e o marrom profundo das raízes e resinas combinam-se com o brilho das pedras e amuletos. Alguns visitantes procuram aqui poções do amor, enquanto outros ficam fascinados com os amuletos da sorte ou talismãs que prometem proteção. Um espetáculo que combina mistério, exotismo e cultura viva, difícil de encontrar em qualquer outro canto do planeta. Mas mais difícil de encontrar e provavelmente de querer passar a noite é um lugar conhecido como El Salto del Tequendama, localizado na região de Cundinamarca, Colômbia, um lugar de extraordinária beleza natural e mistério inquietante. Esta impressionante cachoeira, que cai de uma altura de aproximadamente 157 metros, está cercada por uma vegetação exuberante e uma atmosfera que fascina e aterroriza em partes iguais. Mas o que torna esse lugar ainda mais intrigante é a presença do antigo Hotel del Salto, que tem sido comparado ao icônico Hotel do Resplendor, de Stephen King, por causa da história e do mistério que o envolvem. O Hotel del Salto foi construído em 1928 com o objetivo de ser um refúgio luxuoso para visitantes que desejavam desfrutar das vistas espetaculares da cachoeira. Durante várias décadas, o hotel foi um próspero destino turístico, atraindo inúmeros hóspedes que vinham para se maravilhar com a majestade da cachoeira de Tequendama. De acordo com uma das lendas mais conhecidas, o Hotel del Salto foi fechado depois de um evento trágico relacionado a um visitante angustiado que chegou a este lugar em busca de ajuda e, ao não recebê-la, decidiu acabar com seu sofrimento de uma forma trágica, precipitando-se no vazio a partir da borda da cachoeira de Tequendama. Muitas pessoas acreditam que essa alma errante está por trás da maioria das histórias de terror relacionadas ao hotel e à cachoeira Tequendama. Há anos, seja a lenda verdadeira ou não, o prédio está abandonado, tornando-se um símbolo de decadência e mistério. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que o lugar está cheio de fenômenos paranormais, com relatos de visitantes que afirmam ter visto sombras estranhas e sentido presenças invisíveis nos corredores do hotel. Além disso, a área é conhecida pelas lendas de pessoas que, em seu desespero, se jogaram no vazio da cachoeira. Essas histórias alimentaram a fama do lugar como um local carregado de energia inquietante e eventos inexplicáveis. O Salto do Tequendama e seu antigo hotel têm sido objeto de inúmeras investigações e documentações sobre fenômenos paranormais. Embora não tenham sido comprovados oficialmente eventos sobrenaturais, o estado de deterioração do hotel e a atmosfera do local contribuem para uma sensação de inquietação e mistério. A cachoeira de Tequendama, com sua combinação de beleza natural e o antigo hotel, oferece uma experiência que lembra o Hotel do Resplendor, de Stephen King, no mundo real. Com seu ar de abandono e as lendas que o cercam, o lugar convida a explorar seu mistério e descobrir se os rumores de fenômenos paranormais têm algum fundamento. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: você se atreveria a passar uma noite neste hotel ou a tomar banho nas águas do Amazonas? Ou qual você acha que é o maior prazer que pode descobrir neste país fascinante? Pausa o vídeo e deixa seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o Mundo Sem Censura, para que continuemos trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como este. Então, obrigado. Com seus perigos, curiosidades e beleza incrível, sua riqueza cultural e a história fascinante do país e de seu povo, a Colômbia é um espetáculo único da natureza que você provavelmente vai querer conhecer mais a fundo. É por isso que, no Mundo Sem Censura, pesquisamos a fundo para explicar como chegar e aproveitar esse país mágico. Se você estiver viajando da América, existem voos diretos para Bogotá, Medellín, Cali e Cartagena, a partir de países como Estados Unidos, México, Brasil ou Peru. Da Europa,
A opção mais comum é voar via Madrid, Amsterdã ou Frankfurt, com conexões que levam ao aeroporto internacional El Dorado em Bogotá, o principal hub do país. Uma vez na Colômbia, é relativamente fácil se locomover graças a uma rede de voos nacionais e ônibus intermunicipais que conectam as principais cidades e regiões turísticas. Para explorar áreas mais remotas, como a selva amazônica, a Sierra Nevada de Santa Marta ou a Guajira, o normal é combinar transporte terrestre com voos locais para pequenos aeroportos perto de parques naturais e vilarejos isolados. A Colômbia oferece uma relação custo-benefício muito atraente para os visitantes, com opções para todos os bolsos. Por exemplo, uma refeição típica para 2 pessoas pode custar entre 10 e 20 dólares, enquanto uma noite em um hotel básico ou pousada rural pode custar cerca de 20 ou 30 dólares, dependendo da localização e da temporada. Para excursões a lugares icônicos, como Canho Cristale ou a Catedral de Sal de Zipaquirá, existem passeios organizados que incluem transporte, guias locais e hospedagem em ecolodges ou pousadas próximas. Esses passeios permitem desfrutar plenamente das paisagens, aprender sobre a fauna e a flora locais e viver experiências culturais únicas, sem complicações logísticas. Se você tem interesse em conhecer tribos indígenas amazônicas, como os Nukak ou os Uitotô, também há excursões guiadas por especialistas locais. Essas viagens incluem caminhadas seguras pela selva, visitas culturais e aprendizado sobre seus costumes tradicionais, sempre respeitando a privacidade e o modo de vida das comunidades. É importante ressaltar que, embora a Colômbia seja um país cheio de maravilhas, algumas regiões exigem que você as visite com cuidado. Existem áreas remotas onde a infraestrutura é limitada e a natureza pode ser desafiadora. Além disso, como em qualquer país, é recomendável se informar sobre as áreas seguras, viajar com guias locais e evitar deslocamentos noturnos ou isolados em certas cidades. Nós do Mundo Sem Censura esperamos que essa viagem pelos mistérios da exótica Colômbia tenha sido tão emocionante para você quanto foi para nós. Pensando nisso, e no esforço que fazemos para produzir esses vídeos, adoraríamos que você deixasse um like e seu comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo todas as semanas. Se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito, não espere mais e inscreva-se agora, ativando a campainha para não perder os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer um dos lugares mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que este lugar tem a oferecer.